Vamos finalizar aqui com a última função não linear que nós vamos adotar o procedimento de linearização. Tá? Então, a função inversa ela é dada da seguinte forma. Y igual a 1 sobre mx mais b. Esse processo de linearização é o mais fácil de todos. Por quê? É só você aplicar o elevado a menos 1, né? O x elevado a menos 1 em ambos os lados. Como assim aplicar o x elevado a menos 1? Inverter ambos os lados dessa igualdade. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre y. E depois do sinal de igualdade, nós vamos ter mx mais b. Tudo isso sobre 1. Só que eu não preciso escrever não, sobre 1. Então, aqui nós temos já a função linearizada. Observe só. Aqui nós temos o y, aqui nós temos o coeficiente a1, aqui nós temos o x, novamente o x não está sofrendo alteração, e aqui nós temos o coeficiente a0, ou seja, uma função linearizada. E você fala assim, pô, mas eu vi lá na calculadora que ela tem a função de calcular a regressão inversa. Só que você tem que tomar o seguinte cuidado. Tá? Em algumas calculadoras, na verdade em todas as calculadoras é sempre bom você observar como que funciona determinadas regressões. Tá? Então aqui no caso, eu estou com o manual da calculadora que eu utilizo aqui, a Casio FX82MS. Tá? Ele fala que a função inversa, olha só, a função inversa ela é do tipo A, ela é do tipo A mais B que multiplica 1 sobre x. Ou seja, isso daqui não é o mesmo do que nós estamos trabalhando. Opa, não coube aqui. Não é o mesmo do que nós estamos trabalhando lá, que é 1 sobre mx mais b. Não é a mesma coisa. Tá? Então, são funções inversas, mas do tipo diferente. Então, aqui, essa regressão inversa que eu tenho citado aqui nessa calculadora, ela não vai funcionar. Então, por isso que é bom saber do método de linearização, porque muitas vezes a tua calculadora não vai ser capaz de calcular determinada regressão. Aqui, no caso, a minha não é capaz de calcular a regressão inversa. Então, eu preciso fazer o procedimento de linearização e a partir do procedimento de linearização eu consigo calcular a regressão linear, tá? Pelo método dos mínimos quadrados, né? Eu consigo aplicar o método dos mínimos quadrados e obter a minha função, a função aí linearizada. Então vamos para o último exemplo lá e finalizar o conteúdo. Então aí, de fato, chegando ao exemplo 4, último exemplo do nosso exercício. Então, repare que a linearização da função inversa que nós adotamos aqui, ela é desta forma. Tá? Então, aqui eu preciso apenas mudar o valor do y, calculando sempre o menos 1. O menos 1, o elevado a menos 1 aqui da calculadora, ele faz essa função de inverter, tá? Esse aqui é o botão inverso. Então, beleza. O x eu posso manter ele normal, ele não passa pelo procedimento de inversão. Então, como que vai ficar a configuração desse exercício aqui, desse conjunto de dados na calculadora? Bom, primeiro de tudo, vamos setar, né, a calculadora para regressão linear. Então, veja aqui, regressão linear. Viram que eu não fiz a exclusão agora dos dados, né? Só que não tem nada. Então, assim que você muda o modo, ele já exclui automaticamente os dados que tinha anteriormente, né? Então, aqui eu vou ter que digitar todas essas informações, todos esses valores aqui, só que os valores do y, lembrando que eu tenho que fazer a inversão deles. Então, vou digitar aqui 1,54 e o valor do y, 2,88.
Ah, professor, mas por que não está usando modo regressão inversa? Eu já expliquei no vídeo anterior o porquê que eu não estou utilizando o regressão inversa, porque essa função aqui, definida dessa forma, não é a mesma que a função inversa definida na calculadora. Eu vi isso pelo manual, tá? Então sempre consulta o manual da sua calculadora. Aqui, continuando os dados, aqui é rapidinho, né? Porque são poucas informações. Então, elevado a menos 1. Sempre o y elevado a menos 1, tá? Por quê? Porque é o inverso. Tem que pegar o inverso do y. É 1.5. Agora 2.38 e 0.73, 3.46 com 0.18 inverso e o último 4.17 com 0.28 inverso. Ok, tenho 6 pontos ali já colocados, né? Veja o último y ali, ó, 3.57, lá está 0,28, né? Mas por quê? Porque 0,28 elevado a menos 1 dá 3.57, tá? Então, obtendo os coeficientes, venho aqui, Shift 2, coeficiente A é menos 2.37, então o coeficiente A é o menos 2.37, e o coeficiente B é 1.73. 1,73. Vamos olhar como que está o R quadrado aqui. O R quadrado, para observar quão bom está esse processo. 0.87. 0.87. Então, beleza. Aqui com esses coeficientes, agora eu preciso voltar lá para a função. Repare que o B é justamente o coeficiente A, né? E porque esse A aqui é o A0, certo? E o M, que vai aparecer aqui na função, esse M é o coeficiente 1,73. Então, a função aqui que melhor se dá com esses pontos é a função y igual a 1 sobre M, que é 1,73, vezes x, mais o B, que é o A0, que no caso A0 é esse A da calculadora, menos 2,37. Então, essa aqui é a função que melhor se adequa. Veja só como a regressão linear, ou melhor, como a regressão inversa, ela não vai ser suficiente aqui, ela não vai ser igual o resultado. Então, vou setar aqui a calculadora na regressão inversa. Então, com ela na regressão inversa, vou digitar todos os valores aqui novamente. 1.54 com 2.88, 1.82 com 2.6, 1.75 com 1.5. Lógico, como estou usando a função inversa, né, teria que funcionar sem fazer linearização de nada. Mas não vai funcionar. Vocês vão ver que o resultado vai ficar totalmente diferente. 3.46, 0,18 e aqui 4,17 com 0,28. Beleza, então olhando lá como que ficou os resultados do A e do B. Então, vamos começar pelo B. 6.32. Não temos nada referente a 6.32 aqui, né? Você pode até falar assim, mas tem que fazer o inverso disso. Tá, vamos fazer o inverso disso, 0.15. Não tem nada de 0.15 aqui, tá? E vamos olhar o A. Então, veja, deu errado, já era, né? Ó, o A, menos 1.48. Nós não temos nada de menos 1.48. Faça o inverso disso. Beleza, o inverso, menos 0,67. Não tem nada referente a menos 0,67 aqui. Vamos ver o coeficiente de correlação. Esse R aqui, vamos elevar ao quadrado. 0,84. 0,84. Nossa, mas ficou algo parecido, né? Tá, mas a função é totalmente diferente. A função que nós obtivemos agora foi uma função desse tipo aqui, ó. Y igual a
A0, ou melhor, A1 multiplica 1 sobre x mais A0. Então, são duas funções totalmente distintas. Tá? E mesmo assim, aquela função que nós obtivemos agora, ela tem um coeficiente aqui de correlação linear bem melhor do que aqui acabamos de calcular, que deu 0,84. 0,87 é melhor do que 0,84. Então, beleza. Então, essa daqui é a nossa solução final do exercício. Tá? Essa regressão inversa aqui, ela é diferente dessa que nós acabamos de fazer pelo processo de linearização. Então, só para finalizar aí o conteúdo dessa nossa aula 12, vocês viram como é importante o processo de linearização de funções não lineares para a aplicação do método dos mínimos quadrados. Este último exemplo que nós acabamos de verificar aí da função inversa, a calculadora que eu estava usando em questão, né, você já sabe qual é, ela tem a regressão inversa, só que não é a mesma função da qual nós estávamos trabalhando. Tá? Até vi no... Outra coisa também é... Então, falando a respeito da atividade do fórum, como eu pedi apenas um resumo aí do que você entendeu da aula e tudo mais, deixe para assistir essas aulas aí durante o final de semana, não vai atrapalhar as outras aulas que vocês têm durante a semana, em terça, quarta, quinta, sexta. Deixe para ver só final de semana, a gente deixa a atividade do fórum postergada até segunda-feira que vem, né? Até se vocês quiserem até utilizar a aula de segunda-feira, um pedaço da aula para poder terminar a atividade, só vai terminar lá em meia-noite a entrega da atividade de hoje, tá? Então, tranquiliza aí, é bem tranquilo mesmo. A atividade, pedi um resumo porque eu não preparei a lista de exercícios que nós vamos fazer exercícios na semana que vem, tá? E daí fazendo o resumo você estuda para mostrar o que você entendeu da aula e tudo mais, do conteúdo. Então é bom que você faça um resuminho aí bem caprichado, tá? E faça bem feito, né? Porque é importante. E falando sobre o que aconteceu na aula de hoje, eu não sei o que houve na configuração aqui do meu setup aqui, que eu utilizo o computador e o tablet, né? E o tablet eu acabo utilizando como meu e-mail pessoal, então acho que foi isso, não sei. Até nas outras aulas funcionou tudo certinho, tudo bonitinho, só que na aula de hoje aí, não sei se me derrubaram, não sei o que aconteceu, mas eu não consegui entrar de novo, digitava o código certinho da reunião, não entrava de novo. Na quarta-feira aconteceu isso também, com a outra turma lá, só que eu reiniciei o tablet e digitei o código com outro e-mail e eu consegui entrar. Hoje tentei 3, 4, 5 e-mails aí, não deu para entrar de jeito nenhum. Então, desculpem novamente aí sobre o inconveniente da aula de hoje, tá? Mas tudo foi resolvido. Nós temos aí a aula disposta para vocês aproveitarem o conteúdo e pratiquem os próprios exercícios, tentem fazer ele de outra forma, tentem fazer na sua calculadora. Se você tiver dúvida de utilização da sua calculadora, me manda o modelo, a gente tenta buscar junto aí o manual e tenta verificar uma forma de resolver o seu problema com a calculadora, tá bom? Mas é bem simples, as calculadoras elas não têm assim, não são calculadoras com muitas coisas difíceis para se aprender. Você consegue aí a partir desse exemplo que eu fiz aí se virar, com certeza você consegue se virar aí na sua, tá bom? Então, é isso daí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, se cuide e álcool já na mão, hein? Falou, tchau.